Eu sempre me dei muito bem com os membros da minha família, meu pai, minha mãe, minha avó. Agora, eu nunca entrei no mérito da questão, se eles faziam questão de uma determinada posição, de uma determinada coisa. Isso nunca foi o meu gênio, nunca fez o meu gênio. Pelo contrário, eu sempre fui totalmente livre, liberta, coisa que inclusive causou muita polêmica, a ponto de eu ter, inclusive, que me separar deles quando eu comecei a cantar. Eles não apoiavam absolutamente a minha tomadura de posição, vamos dizer assim. Mas depois ficaram os maiores fãs. Certo. E o seu casamento com o Matarazzo? Isso já foi uma coisa quase que programada desde garota. Eu conheci André quando eu era menina, em Poços de Caldas. Papai e eles estavam, e o pai de André estavam jogando no cassino. Naquela época o jogo era permitido no país. E eu estava andando naqueles burricos que tinha lá como é que chama isso? Trancinha e tal. E o André, já era bem mais velho que eu, mexeu na minha trancinha. Então o papai e o pai do André, o velho Conde, conversaram, disse, um dia esses dois podem se casar. E foi isso que aconteceu, alguns anos depois. Porque o meu negócio mesmo era música, sabe? Então, enquanto o André estava fazendo lá as festas dele e tal, eu levava lá para casa o Louis Cole, não sei se você se lembra dele, não é do teu tempo, levava todo o pessoal da Record, quando acabava o meu programa, levava todo o pessoal para lá, era uma zorra incrível, era uma festa sempre, né? Por que veio o disquete? Justamente porque André não estava de acordo com a minha entrada para a música popular brasileira e ele achava que isso ia, de uma certa forma, nos separar, como nos separou de verdade. Eu fui para o Rio, tinha que trabalhar no Rio, estavam sempre separados e eles sempre contra. Então a gente resolveu passar um tempo separados para ver o que acontecia e virou uma realidade, né? O primeiro disco chamava-se Convite para Ouvir Maísa. Esse disco eu gravei, inclusive, para dar em benefício do Hospital do Câncer. E o André nunca esperava que esse disco viesse a ter sucesso, enfim, que fosse... Tanto que ele permitiu que esse disco fosse feito. E um dia nós estávamos indo para Guarujá, todos os fins de semana nós íamos para lá, e no rádio começa a tocar o disco. E ele ficou uma bala, ficou uma fera. Eu disse, André, o que você esperava? Pois eu gravei um disco e, obviamente, tem que tocar, né? Não, mas não era isso que nós tínhamos combinado, não sei o quê. E, a partir daí, a coisa começou a engrossar, ficar feia. Mas nós sempre fomos muito bons amigos, até na morte, quando o André morreu, eu estava justamente, faltava 10 minutos para entrar no Cassino do Estoril, que eu ia cantar. E foi talvez um dos shows mais bonitos que eu fiz na minha vida, porque me doeu muito. O André sempre foi, apesar de nós estarmos separados como marido e mulher, mas éramos excelentes amigos. Então a bebida passou a ser uma parte integrante da minha vida. Talvez justamente para amenizar toda aquela solidão que eu comecei a sentir, ela passou a ser uma bengala, uma amiga, uma amiga bastante destrutiva, mas enfim, que estava do meu lado e que me dava coragem que eu não tinha, realmente como eu não tenho até hoje, de enfrentar o público, de me rasgar em público, né? Porque cada vez que um cantor, ou pelo menos no meu caso, cada vez que eu canto, eu estou me rasgando, eu estou me violentando terrivelmente, embora a partir do segundo número eu já estou integrada na coisa, mas cada vez que eu vou me jogar ali, eu tenho a impressão que eu estou dando um depoimento o mais íntimo possível, entende? Então aquilo para mim me violentava como me violenta até hoje, não tanto quanto naquela época. E além de tudo, sem ninguém por perto, né? Porque quando eu me separei, o pessoal se afastou e foi um escândalo, foi uma coisa incrível, ninguém entendia e tal. Então a bebida nesse momento passou a ser uma parte integrante da minha vida, lamentavelmente. A minha vida foi bastante tumultuada, como já é de conhecimento de todo mundo. E eu saí daqui uma noite para fazer um programa no Rio, casada ainda com o André. Papai foi me acompanhar. Era um programa até da Rádio Nacional com o Paulo... Aquele homem maravilhoso, não estou me lembrando o nome dele agora, chamava-se Gente que Brilha. Quando saiu de lá, papai e eu fomos para o Sacha. Sentamos no Sacha, eu pensei, disse, olha, pai, eu não vou voltar mais não. Papai disse, como? Eu digo, não vou voltar mais não. Eu vou ficar por aqui, eu só quero uma coisa, que você peça a André para mandar Jaiminho, mandar meu filho, que é a única coisa que eu quero que vocês me mandem, meu filho. E daí nunca mais voltei para o Rio, nunca mais voltei para São Paulo, em termos de morar, né? Fiquei morando lá e... Passei um longo tempo sem me ligar a ninguém, enfim. Uma vida bastante doída, porque era uma opção muito violenta que eu estava tomando, porque no final das contas eu sou menina que estudou em colégio de freira, sempre tive um negócio de pai e mãe do lado, marido, e de repente me vejo sozinha numa cidade como Rio de Janeiro, embora eu seja carioca, mas resolvi lançar o braço na vida, né, e
e aceitar tudo que vinha em função daquilo. E não foi mole, mas eu não me arrependo não. Voltaria a fazer tudo outra vez. Eu adoro São Paulo. São Paulo para mim é a minha neurose em todos os sentidos, entende? Ela vai do bom até o ruim. Ela tem princípio, meio e fim. Entende? São Paulo para mim sou eu. Eu fui feita em São Paulo. Toda a minha vida, toda a minha formação é São Paulo. Eu adoro São Paulo. Especialmente São Paulo quando passa das 6 horas da tarde. Aí então não há nada para ser. Porque São Paulo durante o dia não tem nada a ver comigo. Agora São Paulo, depois das 6, sou eu inteirinha. Ou eu sou São Paulo inteirinha. No princípio da minha carreira, essa palavra é detestável. Enfim, no princípio da minha vida artística, que também é detestável, você viu como uma palavra difícil, eu sempre cantei em locais pequenos, sempre dei preferência a locais pequenos, até o dia que eu resolvi romper com tudo isso e cantar pro povo, pra valer, aquele cara que não podia te pagar nunca, podia pagar o preço de uma boate, porque a boate foi quando eu fui pro Canecão. Na glória, eu me senti assim nos tempos do musical da Metro, de perna de fora, dançando com 4 crioulos incríveis, rindo, brincando, dizendo besteira, cantando música americana, cantando música brasileira, daí caía na realidade e cantava Dolores. Aí voltava outra vez para meus tempos da Metro, sabe? Foi sensacional, foi a maior curtição da minha vida. Foi a coisa mais gratificante que eu vi em toda a minha vida, era você ver as dondocas, como diz fulano de tal, como diz o cronista aí, sentado do lado do porteiro meu lá do meu edifício, entende? Todos eles numa confraternização, um negócio muito bacana. E saíam de lá todos contentes, todos felizes, tomavam chopp e tal. Era um negócio assim, foi a coisa mais gratificante que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a enfrentar esse tipo de público de cervejaria, vamos chamar assim. Porque até então ninguém tinha tido coragem para isso. Eu tenho medo do público, né? O engraçado é que durante a minha temporada, que foi de 3 meses, a primeira temporada no Canecão, eu não tomei uma gota de álcool. Quer dizer, foi um negócio totalmente consciente, lúcida, entende? E realmente para curtir, ver aquelas pessoas. Eu me fixava numa pessoa que estivesse ali sentada e o show era para ele, para aquela pessoa que estava ali sentada, entende? E aquilo passava para o resto do público, entende? As pessoas se identificavam, porque era um negócio, olha, não dá nem para te explicar o que foi aquela temporada. As 2 temporadas. Alguma coisa? Já em Angola. Em Angola, eu fui a única artista que foi convidada para cantar num local só de negros, chamado Nigola. Chama-se Nigola. Nunca até então tinham convidado nenhum artista branco para cantar nesse local, e eu fui. Que respeito, meu Deus. Que coisa incrível, você não pode imaginar o que foi. Foram exatamente 23 números, sendo que o que eles mais aplaudiram, até hoje eu não entendi, foi o Ne me quitte pas. O silêncio, sabe, quase de igreja, era um negócio assim, aquela gente olhando com um carinho. Olha, não dá, se pudesse botar no ar, mas não dá, né? Toda arrepiada. Foi o negócio mais maravilhoso que eu vi em toda a minha vida. Em Angola, isso, em Luanda. A juventude eu acho maravilhosa, acho sensacional. Acho que eles são, no fundo, um pouco castrados pela nossa geração. A juventude se propõe a coisas incríveis, se propõe a renovações, se propõe a coisas maravilhosas. Eu vi aquele Abertura, por exemplo, aqui no Rio, aqui em São Paulo. Eu fiquei fascinada com o que foi apresentado ali, entende? A alegria do Bem-te-vi. Eu vi a beleza, por exemplo, do Walter Franco, o que o Walter Franco quis dizer ali. Walter Franco, o nome dele. Foi um negócio assim incrível aquele festival, entende? E ninguém entendeu nada, a própria juventude não entendeu coisa nenhuma. E eu fiquei assim bestificada, aqueles senhores canosos sentados no júri, já predispostos a não gostar da coisa. Eu não posso admitir uma coisa dessa. E isso, sem querer, castra a juventude. Porque a juventude também não nasce feita, poxa. É um negócio que você tem que, de uma certa forma, culturar aquele troço, ajudar que aquilo se desenvolva para que seja para valer, entende? Mas são castrados. Lógico que há exceções em tudo, mas no caso eu acho que a juventude hoje em dia é deles, o mundo é deles e acabou. Deles não, nosso, porque eu também me acho jovem de mente, como você, como essa mulher maravilhosa com quem eu faço análise, que tem 70 anos, ela é muito mais jovem que todos nós juntos aqui, entende? É uma coisa incrível. É uma mulher de 70 anos. Então, para mim, juventude é isso. É abertura,
é visão, é ir pra frente, entende? Isso pra mim é juventude. Acho que ela tá maravilhosa, tá sensacional. Ela tá aberta para cada um fazer o que quiser, só não vê quem não quer isso. Entende? Cada um pode fazer o que quiser e o povo aceita. Entende? A juventude aceita, a juventude está aberta para isso. Ela está como ela nunca esteve, só que ninguém vê. Ser mulher, essencialmente mulher. Saber ser mulher. Eu não entro nessa de feminista, eu acho que o que eu fiz há 20 anos atrás, é muito anterior ao que tudo isso está se falando agora. Eu larguei minha família, rompi com tudo, com barreiras, com tudo, de maneira que eu acho muito engraçado que a coisa esteja estourando agora. Eu já fiz isso há tanto tempo, de maneira que... Vamos deixar isso pra lá. Eu gosto muito de pintar e especialmente o que eu faço é trabalho com madeira. Artesanato em madeira, eu tenho paixão por madeira e faço muita escultura em madeira. Esses 3 anos que eu passei em Maricá, eu estou com bastante coisa feita já. Inclusive nós vamos ter agora em Maricá uma exposição de artesanato em janeiro. Agora nem sei se janeiro eu vou poder, janeiro ou fevereiro. E isso é o trabalho, sabe, é a arte calada, é a arte que eu gosto muito, que eu curto muito, que eu fico com uns comigo de mim, entende? Eu vou fazendo aquele troço, vou elaborando outras coisas, vou descobrindo na madeira. A madeira para mim é a coisa mais maravilhosa que tem. Descobrindo a forma da madeira, o que aquilo eu posso fazer com as minhas mãos, o que eu posso fazer com as minhas mãos, eu acho esse negócio maravilhoso. Talvez depois do canto, se um dia eu perder a voz ou qualquer coisa, eu acho que me dedicaria totalmente à pintura e especialmente à madeira. Minhas poesias, porque eu não tenho feito música, né? A última que eu fiz, como eu te disse, música, letra, só a minha, é totalmente de fossa. Inclusive é assim, não sei que rosto eu vou usar de noite, para que desgosto eu vou, que desgosto eu vou curtir meu papo, para que amor eu vou voltar errado. Sei lá, eu nunca sei letra minha. Quer dizer, é um negócio bastante enfossado, né? Agora, também há o que eu tenho feito atualmente. Eu não sei se é porque eu estou amando tanto, sabe? Amando demais, amando a vida, amando tudo. Eu tenho feito muita coisa de entrega, de amor e entrega. Então, acho que não está tão forçado, não. Tão enfossado, não. Legal, o que você tá amando tanto? A vida. O amor. Depois eu era um boi. O que eu ia fazer? Pesava 96 quilos, você imaginou 96 quilos de perna de fora? Ia ser meio agressivo, né? Era uma das razões também, porque eu acredito muito na estética, sabe? A questão de ficar bem da cuca foi um negócio assim que eu dizia, por que eu vou agredir as pessoas? Eu suava, o meu suor era um negócio nojento, sabe? Eu me agredia mais do que as pessoas, eu achava que eu não saía durante o dia. Eu achava que eu sair durante o dia era uma forma de agredir as pessoas, que o meu físico era tão horrendo, tão horresco, entende? Então eu digo, mas por quê? Eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, eu não estou em paz comigo, por que não emagrecer, entende? Foi uma atitude mais do que estética aí no caso, foi uma atitude quase de vamos viver bem, vamos tentar começar a viver bem comigo mesmo, entende? E com as pessoas. Eu achava que isso agredia as pessoas, não sei se agredia. Tem gente que diz que eu era muito melhor quando eu era gorda. Mas você era gorda por quê? Você comia muito? Não, eu tinha problema de eliminação de líquido, como tenho até hoje, né? Eu era um líquido em pessoa. Eu já disse, eu não emagreci quilos, eu emagreci litros, né? O pai foi, né? Boêmio maravilhoso. Alcibiades Monjardim, o velho monja, famoso. Fiscal de imposto de consumo, advogado. Minha mãe, pessoa maravilhosa também, linda de morrer, quisera eu ser bonita como ela é. Toda cheia de frescura, é todo o contrário de mim, né? Ela adora se vestir bem, botar joia, não sei o que, ela é toda, né? Contrário de mim, porque eu sou igual ao meu pai. Tenho um irmão sensacional, Cibidinho. Tenho 2 sobrinhas maravilhosas, Maisinha e Juliana. E meu filho, que é aquilo que eu já te disse. Bom, eu espero que vocês tenham passado uma tarde gostosa, como eu passei. Sabia que vocês estão aí me ouvindo. E que toda essa incoerência que eu disse dê para vocês entenderem, tá? Tchau.